Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. E nós vamos conversar hoje a respeito daquilo que talvez seja o que há de mais angustiante no acompanhamento dos pacientes de hanseníase, né? Que são exatamente as intercorrências neurais, né? As intercorrências neurológicas, que são as principais responsáveis pelas incapacidades físicas que muitos desses nossos pacientes acabam ficando mesmo após o tratamento. Então, a grande dificuldade, muitas vezes, não é nem tanto o diagnóstico e tratar esse paciente com um esquema terapêutico que é padronizado, mas sim acompanhar esse paciente durante esse tratamento, fazer o diagnóstico das intercorrências neurológicas, tratar esse paciente e garantir que ele tenha alta e sem incapacidades. E como se não bastasse, essas intercorrências elas não acontecem apenas no curso da doença ativa. Muitas vezes esse paciente ele tem alta do tratamento da hanseníase, ele está curado do ponto de vista bacilífero, mas ele manifesta intercorrências no pós-alta que, se não diagnosticado e não tratado a contento, vai fazer com que esse paciente evolua com incapacidade, certo? Então, gente, a hanseníase é uma doença milenar, mas apesar de milenar, ela ainda está presente no nosso meio. E aqui no estado do Maranhão, por exemplo, nós continuamos como estado hiperendemo e continuamos no terceiro patamar aqui em registro de casos, hoje com uma prevalência de 44,5 casos em 100 mil habitantes. Então, hanseníase é uma realidade, né, na grande parte dos estados brasileiros. O Brasil continua ocupando a segunda posição no mundo em número de casos, perdendo para a Índia. E essa doença, ela é cheia de peculiaridades, né? Ela não é uma doença monomórfica que tem uma apresentação única, que a gente faz um diagnóstico, faz um tratamento e simples assim. Na verdade, ela tem várias formas de apresentação clínica, né? E ela, apesar de ser uma doença infecciosa, é uma doença que vai chegar para a gente com manifestações dermatológicas e neurológicas. E é exatamente essas manifestações neurológicas que nós precisamos estar atentos para fazer diagnóstico e conduta adequada para impedir que esse paciente evolua com incapacidade. Então, ela é uma doença infecciosa a partir do momento que ela é causada por um bacilo, né, o Mycobacterium leprae, que ele tem um tropismo por células neurais. Na verdade, é a única bactéria capaz de invadir células nervosas. E uma vez invadindo as células neurais lá do sistema nervoso periférico, esse micobactério ele vai se replicar ali dentro daquela célula e vai manifestar alterações neurológicas, por isso é que esse paciente vai apresentar lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade, podendo apresentar lesões dermatológicas e muitas vezes não, apenas uma área com alteração de sensibilidade. É uma doença que tem um componente imunológico. Desde o momento que o paciente se contamina, né? A gente sabe, por exemplo, que 90% da população geral, por uma questão imunológica inata desse paciente, ele não vai desenvolver a doença. Então, 90% da população geral, ainda que tenha contato todos os dias com o Mycobacterium leprae, vai ter uma defesa própria inata que não vai desenvolver a doença. Desses 10% que podem desenvolver a hanseníase, dependendo do seu perfil imunológico, ele vai desenvolver formas bem tranquilas, aqueles que têm uma imunidade celular boa, então ele desenvolve a doença, mas vão ser lesões bem mais localizadas e quase não vai ter acometimento de troncos nervosos periféricos, mas nós temos um grupo de pacientes que praticamente não tem a resposta T-help1 diante do Mycobacterium leprae. Então, esses pacientes que não têm essa resposta imunológica competente, vão desenvolver as formas mais avançadas da doença, que é a forma vichoviana, e que realmente são as formas responsáveis pela manutenção da cadeia de transmissão. No meio desses dois polos, tuberculose e vichoviano, a gente tem as formas dimorfas, que são pacientes que a gente diz que são imunologicamente estáveis. Ora, eles parecem ter uma boa imunidade, uma boa resposta celular, ora não. Então, esses pacientes vão ter manifestações clínicas, né, que vão ser borderline, que vão ser meio que de transição entre o polo tuberculoide e o polo vichoviano. E a partir da forma tuberculoide, tanto forma dimorfa como vichoviana, pode trazer pacientes com comprometimento neural múltiplo, né? E esse comprometimento neural, que a gente chama comumente no nosso dia a dia de neurites,
é que se a gente não faz o diagnóstico de forma adequada e não conduz de forma adequada, é que vai ser responsável pelo potencial incapacitante dessa doença. O período de incubação da hanseníase é extremamente longo, porque essa bactéria se reproduz de forma lenta, levando até 16 dias. O diagnóstico da hanseníase é clínico e a manifestação clínica é polimórfica. Então, como a gente viu, nós podemos ter a hanseníase indeterminada, que é aquela forma bem inicial, que o paciente vai ter apenas uma manchinha, quase imperceptível, e que às vezes pode até curar espontaneamente. Se o paciente não é diagnosticado dessa forma, aí sim, ele desenvolve a forma tuberculoide, dimorfa ou vichoviana, a depender do seu perfil imunológico. E existe ainda aquela forma, gente, que o paciente não vai apresentar lesões dermatológicas, ele só vai ter o comprometimento do tronco nervoso periférico diretamente e vai apresentar, na área de inervação daquele nervo comprometido, a alteração de sensibilidade. Tratamento da hanseníase, então, é feito com a poliquimioterapia, né? Eu tenho que pensar no tratamento microbiológico para eliminar o bacilo, a gente faz isso com um tratamento padronizado, que vai variar de 6, 12 ou 24 meses, mas eu também preciso tratar os eventos imunológicos, porque, na verdade, são os eventos imunológicos que, quando não conduzidos de forma adequada, vão trazer as principais complicações para esse paciente, com as sequelas que tanto fortalecem o estigma com relação à hanseníase até nos dias de hoje. E aí, gente, o diagnóstico precoce e o tratamento dessas neuropatias constituem a mais importante forma de prevenção das incapacidades e deformidades ligadas à hanseníase. E a gente sabe que o aparecimento dessas neuropatias, esse comprometimento neural, eles acontecem principalmente durante eventos imunológicos chamados estados reacionais, que podem acontecer principalmente quando o paciente inicia o tratamento. Porque quando ele começa o tratamento, que a gente tem morte bacilar, esse excesso de partículas antigênicas circulantes podem chegar no sistema imunológico desse paciente e estimular uma resposta imunológica exacerbada, que vai atuar principalmente onde? Nas estruturas onde eu encontro essas partículas antigênicas, que são as células neurais. Então, nesses eventos reacionais, eu preciso ficar muito atento, porque o paciente vai fazer neurite do dia para a noite. Se eu não tratar, o paciente vai fazer uma incapacidade do dia para a noite. É o pé caído que vai aparecer, é a mão e garra que vai aparecer, então preciso estar muito atento para fazer o manejo dessas intercorrências imunológicas durante e após o tratamento. Então, só para a gente entender melhor, a gente tem que lembrar que o Mycobacterium leprae possui como principal fator de virulência um glicolipídio fenólico, né, uma partícula presente na sua superfície da sua parede celular, que vai se ligar à laminina alfa-2 lá da célula digestiva. O que é a célula digestiva, gente? Aquela célula que está lá no nervo periférico. Inclusive, a gente só encontra essa laminina alfa-2, que é o alvo aqui do Mycobacterium leprae, a gente só encontra no sistema nervoso periférico. Por isso que nós não ouvimos falar aí no Mycobacterium leprae, na neuropatia hansênica, cometendo sistema nervoso central, porque ela tem a afinidade, o tropismo, pela laminina alfa-2 da célula digestiva. A partir do momento que esse Mycobacterium leprae faz essa ponte com a célula digestiva, ele invade e lá dentro ele começa a se multiplicar, a se replicar. Como a célula digestiva, ela não tem poder fagocítico, ela não consegue matar esse micobactério, essa célula se torna um hospedeiro ideal para o micobactério. Então, ele se multiplica ali à vontade e fica muito à vontade para levar os danos neurais. Por isso é que a gente precisa entrar com tratamento para evitar, né, que essa lesão evolua ao ponto de deixar esse paciente com incapacidade. E em falando na lesão neural, a gente tem duas fases interessantes. A gente tem a fase imunopatológica subclínica, que é aquela fase em que eu vou ter a reação inflamatória, eu tenho o Mycobacterium lá replicando, eu tenho todo o processo inflamatório, mas o paciente ele não tem clínica ainda.
o paciente não tem dor, o paciente não tem qualquer queixa que me faça pensar em neuropatia. Essa fase é que faz com que a gente tenha aquelas neurites silenciosas, que muitas vezes, quando a gente vai perceber, o paciente já fez a incapacidade. Por isso, a importância da gente manter o monitoramento neural dos pacientes de Hanseníase. Nós não vamos esperar o paciente queixar que está perdendo a força ou que ele está sentindo dor no trajeto de qualquer nervo para a gente instituir uma terapêutica. Na fase clínica, que é aquela fase que o paciente começa a manifestar queixas com relação ao comprometimento neural, gente, eu já vou ter 30% das fibras neurais destruídas. Então, pensa como é importante a gente fazer esse diagnóstico na fase subclínica. Menos chance eu vou ter de fazer com que esse paciente evolua para incapacidade. Então, eu preciso fazer esse monitoramento para que eu possa fazer o diagnóstico mais precoce possível, instituir a terapêutica e evitar as incapacidades físicas. Lembrar sempre que o comprometimento neural na Hanseníase é do tipo misto. Então, eu vou ter fibras sensitivas inicialmente sendo acometidas, por isso é que esse paciente, no trajeto daquele nervo comprometido, ele vai ter diminuição ou perda de sensibilidade. Eu vou ter fibras motoras, daí vem as paresias, paralisias, as miotrofias, as fixações articulares, as garras, garra ulnar, garra mediana ulnar e por aí vai. E temos o comprometimento também das fibras autossômicas, que vai me dar aqueles distúrbios vasculares, diminuição ou ausência ali da sudorese na pele, ok? O monitoramento desse comprometimento neural, gente, dessas intercorrências, é super importante, é necessário. Às vezes a gente acha que o mais difícil é a gente encontrar o paciente de Hanseníase, instituir a terapêutica e fazer a PQT. Como eu falei no início, gente, talvez essa seja a parte mais fácil na conduta desse paciente, né? Então, diagnosticar e tratar essas intercorrências e garantir a cura do paciente, a devolução dele para a sociedade sem incapacidades, talvez seja nosso maior desafio no dia a dia. Basta ver essa foto dessa mão semiesca, cheia de reabsorções ósseas, de um paciente que eu recebi num serviço de referência já de alta por cura. Ou seja, o paciente fez todo o tratamento com a PQP, tudo bonitinho, regular, sem falha. Mas, ao longo do tratamento, ele não teve avaliação neurológica como deveria ter. E esse paciente, após alta, chegou no serviço de referência já cheio de sequelas, gente. Sequelas, inclusive, permanentes. Né? Então, e é isso que a gente não pode mais deixar que aconteça nos nossos serviços, no nosso dia a dia. E aí, gente, nós temos, então, algumas fases e alguns pontos importantes para a gente poder entender o tratamento dessa neuropatia. Né? Para eu entender como é que eu vou tratar, é necessário que eu entenda como ela acontece, né? Então, inicialmente a gente vai ter uma invasão desse nervo pelo bacilo, é fato, para eu ter neuropatia hansenítica, eu tenho que ter hanseníase. Para eu ter hanseníase, é necessário que bacilo chegue na célula digestiva, tá? E aí, a partir do momento que esse micobactério invade essa célula neural, que vai começar lá pelos ramúsculos primários lá da derme, depois vai para ramúsculos secundários, até chegar nos troncos nervosos periféricos. Esse sim, se eu não tratar, vai me dar incapacidade. Como é que eles podem chegar lá nos troncos nervosos periféricos? Através dos filetes nervosos da derme, que devem já estar colonizados, né? Acometidos pelo micobactério, pela invasão direta da célula digestiva, lembra que a célula digestiva está ali na bainha de mielina, revestindo os axônios, macrófagos perineurais, cheinhos de Mycobacterium lepre, né, formando o que a gente chama de célula de Virchow, né, que vão estar ali, né, adjacente àqueles troncos nervosos periféricos e também pela via sanguínea. A partir do momento que existe essa invasão, o paciente ele pode manifestar padrões de comprometimento neural, que pode ser único, chamado de mononeuropatia isolada, e isso vai acontecer na forma clínica tuberculoide,
que é aquela forma clínica onde o paciente tem uma boa imunidade celular, então esse organismo não permite uma proliferação celular bacteriana disseminada, então, em geral, o paciente ele faz comprometimento apenas de um tronco nervoso, isoladamente. Já na forma clínica dimorfa, né, a gente tem o comprometimento múltiplo dos nervos. Então, a gente tem um quadro de mononeuropatias múltiplas. Na forma vichoviana, esse comprometimento ele acontece mais tardiamente, mas também a gente pode ter o comprometimento de vários troncos nervosos. E esse comprometimento, ele acontece mais de uma forma simétrica, diferente do que a gente vê lá na forma dimorfa, que apesar de serem múltiplos troncos nervosos, a gente consegue ver um comprometimento mais assimétrico. Na forma vichoviana, não. Ele aparece mais tardiamente, porém de uma forma mais simétrica. São os fibulares direito e esquerdos que são comprometidos, os tibiais direito e esquerdo que são comprometidos, que a gente chama, inclusive, de mononeuropatia confluente, né? Que algumas literaturas até já chamam de polineuropatia, tá? Então, esses são os 3 principais padrões de comprometimento neural que a gente tem na hanseníase. E o interessante, gente, é que, inicialmente, todo esse comprometimento ele se dá por ação direta desse bacilo lá no nervo, lá na célula digestiva. Ocorre que, mesmo depois que a gente mata esse bacilo com a poliquimioterapia, eu posso ter manutenção da lesão neural sem a presença dele. Por conta de quê? Por conta da resposta imunológica que eu posso ter, que vai produzir enzimas citotóxicas que vão continuar agredindo esses nervos. E aí eu preciso tratar, né? Eu preciso imunossuprimir essa resposta imunológica para evitar que eu tenha destruição desse nervo. É importante também lembrar sempre que o comprometimento, o padrão de comprometimento do nervo periférico na hanseníase é desmielinizante primariamente. Eu posso até ter depois, e geralmente eu tenho, dependendo da intensidade desses quadros, né, neurológicos, eu posso ter o comprometimento do axônio, mas inicialmente, primariamente, eu vou ter a desmielinização. Os principais troncos nervosos acometidos na hanseníase, a gente já viu aí, né? Na face a gente tem o trigêmeo, o nervo facial, a gente tem o auricular, membros superiores a gente tem fibular, radial, unar e o nervo mediano. Em membros inferiores, a gente tem o fibular e o tibial posterior. Esses são os principais troncos nervosos e são esses que nós devemos manter o monitoramento ao longo do tratamento. E aqui, só para reforçar, né, os 2 componentes que entram na fisiopatologia da neuropatia hansênica, o componente infeccioso, que é por ação direta desse micobactério lá na célula neural, e o componente imunológico, que é a produção de enzimas citotóxicas. E esse componente aqui, ele independe de infecção ativa. Isso é importante. Esses 2 componentes, então, eles vão propiciar um processo inflamatório imunomediado, né, que vai vai culminar, né, com o padrão de neurite hipertrófica, que é quase 100% comum em todos os casos. Então, esse processo inflamatório vai tornar esse nervo espessado, dando aquela hipertrofia neural palpável. A gente consegue palpar isso, exceto o mediano, né? Mas os outros troncos nervosos que eu citei agora há pouco, a gente consegue palpar. Esse espessamento, né? Esse nervo edemaciado, dentro daquele canal fibroso, edemaciado, vai começar a ter compressão por estruturas vizinhas, ok? Isso pode levar a um quadro de isquemia, de deficiência na vascularização, né? E célula com isquemia é célula que vai morrer. Eu posso chegar à necrose, fibrose e ficar com uma incapacidade permanente. Com esse processo de compressão, eu também vou ter as principais manifestações clínicas relacionadas à neuropatia na hanseníase, que é a dor, é uma das principais, embora a gente não possa esquecer da neurite silenciosa. Por isso tem que monitorar. A parestesia, que é a sensação de dormência no trajeto daquele nervo que está sendo comprimido.
a diminuição da força muscular naquele grupo muscular inervado pelo nervo comprometido, ok? A dor, como eu falei anteriormente, é um componente extremamente importante aí nas neuropatias. E, na verdade, é o que mais chama a atenção da gente para se pensar na intercorrência neural ao longo do tratamento pós-alta, né? Então, o paciente chegou com dor em tratamento de hanseníase ou acabou de terminar um tratamento de hanseníase, chega com dor aguda, até que se prova o contrário, eu estou tendo um comprometimento neural, né? Ou ativo, quando ele está no tratamento, ou pós-alta. E aí, essa dor, ela também possui dois componentes. A gente não pode esquecer isso para ajudar no manejo. A gente tem a dor pelo próprio processo inflamatório, que vai acontecer ali, pelo afluxo de mediadores inflamatórios, que vão aumentar a nossa secção, vai haver a liberação de substâncias algogênicas locais, e esse processo inflamatório, esse componente inflamatório envolvido na dor, eu consigo tratar com o uso de anti-inflamatório, principalmente a corticoterapia em dose imunossupressora. Porém, a gente sabe que nós podemos ter o componente também de desaferentação, que vai ser responsável pela dor neuropática, onde eu vou ter, por comprometimento já do axônio, uma ausência ou déficit do impulso nervoso para o sistema supressor da dor. Então, esse paciente, ainda que eu resolva o processo inflamatório dele, pela desaferentação, ele vai manter quadro doloroso. E aí, não adianta eu ficar aumentando o corticoide, tá? Eu preciso utilizar drogas que vão agir na dor. Que aí eu já posso lançar mão dos anticonvulsivantes, antidepressivos tricíclicos, neurolépticos. Na prática, o que a gente usa? Amitriptilina, né, de 25 miligramas, a gabapentina, pregabalina, que é uma droga que tem dado excelentes resultados atualmente para a gente, ok? Então, lembrar que essa dor, em geral, ela tem caráter misto. Então, eu estou fazendo corticóide, o paciente estou monitorando ali, né, na função neural, na avaliação neurológica, comecei com corticóide, percebi que a avaliação sensitiva motora está até melhorando, mas a dor do paciente não melhora. Gente, isso significa que o processo inflamatório está sendo resolvido. Eu preciso resolver a desaferentação, e eu vou resolver com o quê? Com essas outras drogas. Agora, o detalhe, essas drogas, né, o anticonvulsivante, os antidepressivos, neurolépticos, eles só vão agir na dor. Eles não vão ter nenhuma ação na função sensitivo-motora, ok? É bom que isso fique bem claro. Por isso, a gente não pode usar só a medicação para dor, porque eu preciso, né, primar pela função sensitivo-motora. Então, para fazer o diagnóstico das intercorrências neurais, das neuropatias relacionadas à hanseníase, eu também vou lançar mão do quadro clínico e da avaliação neurológica simplificada. Então, esse diagnóstico também, assim como o diagnóstico da hanseníase, ele é essencialmente clínico. Eu preciso verificar o quadro clínico e preciso realizar a avaliação neurológica simplificada. É lógico que a gente pode lançar mão, em algumas situações, de exames complementares de uma propedêutica armada, que pode, como o próprio nome já está dizendo, complementar o meu raciocínio diagnóstico. E alguns são até mais importantes para fazer diagnóstico diferencial, ok? Como a ultrassom de nervo com Doppler, né, que pode me mostrar melhor diante de um quadro, por exemplo, de abscesso de nervo, que eu suspeite de abscesso de nervo, tá? Eu posso pedir a ressonância magnética, que a gente sabe não é uma realidade do nosso dia a dia, a gente traz para mostrar, e a eletroneuromiografia, que é principalmente importante até no diagnóstico mesmo, quando eu encontro um paciente com quadros de neuropatia periférica, né, e acontece muito isso na referência com a gente recebe pacientes que chegam, às vezes até com alguma incapacidade já, algum déficit motor, pé caído, mão e garra, para a gente investigar hanseníase, tá? E aí, a eletroneuromiografia nessas situações nos ajuda muito, por conta do padrão, né? A hanseníase tem aquele padrão de desmielinização primário e de mononeuropatia, ok?
Embora clinicamente a gente consiga fazer esse diagnóstico tranquilamente, viu, gente? Alguns casos é que realmente a gente vai precisar lançar mão da eletroneuromiografia. Porque tem uma coisa que só a Hanseníase faz, é a alteração da sensibilidade cutânea, tá? Outra observação interessante para esses casos é que se o paciente que chega para mim com mão em garra, com o pé caído, ele tem uma deformidade já, inclusive, eu tenho um déficit motor, tá? Naquela área de inervação daquele nervo que está sendo responsável pela deficiência motora, obrigatoriamente, para ser hanseníase, também tem que ter deficiência sensitiva. Então, na hanseníase, a deficiência motora vai coexistir sempre com a deficiência sensitiva. E isso é um trunfo muito grande que a gente tem para fazer esse diagnóstico e para lidar e fazer o manejo desses pacientes no nosso dia a dia. Então, eu já falei até anteriormente para vocês com relação às formas de apresentação, né, das neuropatias, que vai depender do perfil imunológico desse paciente, né, que tem a ver também com a forma clínica. Então, mononeuropatias únicas está relacionado à forma clínica tuberculoide, onde eu tenho uma resposta T-HELP1 competente. Mononeuropatias múltiplas, eu vejo mais naquele paciente de instabilidade imunológica, formas clínicas de MOFA. E aquela mononeuropatia confluente, né, beirando a polineuropatia, eu vejo muito nas formas bichovianas. Lembrar que o padrão é primariamente desmielinizante, sempre. Se eu sei que o principal instrumento de monitoramento dessa função neural, para que eu possa estar fazendo o diagnóstico mais precocemente possível dessas intercorrências, é a avaliação neurológica simplificada, que está presente em todas as unidades básicas do nosso país, esse formuláriozinho, tá? Eu preciso lembrar que eu tenho que fazer essa avaliação, independente de qualquer coisa, de qualquer queixa, sempre no diagnóstico da hanseníase na alta. Eu preciso fazer de 3 em 3 meses durante a poliquimioterapia, mesmo que o paciente não tenha queixa, ok? Porque eu tenho que lembrar das neurites silenciosas. E todas as vezes que um paciente chegar para mim com queixa que me faça pensar em neuropatia hansênica, eu tenho que realizar a avaliação. Ainda que eu tenha feito mês passado. Mas o paciente mês passado veio, estava tudo tranquilo. Fiz a avaliação, ok. Hoje ele chega para mim relatando dor em um trajeto de determinado nervo. Eu tenho que realizar a avaliação neurológica simplificada. Lembra que são eventos imunológicos agudos, tá? Então, eu preciso monitorar, eu tenho que examinar todas as vezes que esse paciente traz queixa. Não adianta passar anti-inflamatório não hormonal sem fazer a avaliação detalhada e poder ver o grau de comprometimento, inclusive, desse nervo. Mensalmente, ou de 15 em 15 dias e até de 8 em 8 dias, para aqueles pacientes que eu já estou acompanhando por conta de uma neurite. Eu já estou fazendo corticóide para ele, e a avaliação neurológica vai ser um instrumento que eu vou ter para acompanhar a melhora clínica desse paciente. É ela que vai me direcionar, inclusive, com relação à necessidade de diminuir ou não a dose desse medicamento. E no acompanhamento pós-operatório, a gente vai ver que a gente tem tratamento conservador, a maioria desses nossos pacientes vão ser tratados de forma conservadora, de forma medicamentosa, mas eu tenho a opção também de realizar procedimento cirúrgico, e preciso, e é necessário em alguns casos. Nesses pacientes, essa avaliação neurológica também vai me ajudar no acompanhamento pós-cirúrgico desses pacientes, para eu monitorar essa melhora. E por que eu faço? Eu faço para detectar a melhora, pior ou a estabilidade do quadro. Eu faço porque é ela que vai subsidiar a conduta terapêutica, se eu vou fazer só conduta clínica ou se eu preciso associar uma conduta cirúrgica. E é a partir dessa avaliação neurológica que eu vou avaliar os resultados da intervenção que eu fiz, seja intervenção clínica conservadora, seja uma intervenção cirúrgica. Então, esse é um instrumento mais objetivo, digamos assim, que a gente tem para fazer o acompanhamento dessas neuropatias. E quando eu vou suspeitar de uma neurite? Quando eu vou suspeitar que esse paciente está fazendo essa intercorrência? Todas as vezes que o meu paciente aparecer com dor aguda e ou parestesias e ou paresias, né? Aquele paciente que chega para ti e diz, doutor, eu percebi
que esse mês eu não estou conseguindo pegar a xícara direito, a caneta está caindo da minha mão, o chinelo está saindo do meu pé, né? Então, eu já fico atento. Suspeitei, eu tenho que fazer o quê? Avaliação neurológica simplificada, mapeamento completo, né? Sensitível motor das áreas inervadas pelos principais nervos que podem ser acometidos aí na hanseníase. E detalhe, gente, isso não é só para o paciente que está usando o PQT. Lembra, eu posso fazer neuropatia pós-alta. Então, tá de alta, não importa. Eu vou fazer avaliação neurológica simplificada. Inclusive, para aqueles pacientes que não têm queixa, né? E eu tenho obrigatoriamente que fazer avaliação neurológica de 3 em 3 meses, aqueles que estão em registro ativo, eu vou suspeitar que eles estão fazendo neuropatia quando eu vejo lá na avaliação neurológica uma piora da sensibilidade protetora, por exemplo, nas mãos e nos pés, em pelo menos 2 pontos. Ou uma piora da força muscular. O paciente pode estar muito bem, obrigada, mas eu tenho que fazer as avaliações neurológicas. E se nessa avaliação eu observo déficit motor sensitivo, isso me sinaliza neuropatia. Lembra, gente, que o tratamento ele precisa ser precoce, tá? Quanto mais precoce for esse tratamento, menos chances de ter pacientes com incapacidade ou terê. Então, a avaliação neurológica simplificada para todos os pacientes, independente da queixa.